Quando falamos nos países que mais crescem economicamente, logo nos lembramos de gigantes como Estados Unidos e China. Mas, e se eu te disser que existe um pequeno país que achou um valioso tesouro no mar e deixou potências como China e Estados Unidos para trás em termos de crescimento? E para ficar ainda mais confuso, esse país é vizinho do Brasil e tem o inglês como idioma oficial. Consegue imaginar um lugar assim? Pode não parecer real, mas esse país existe. Bem-vindos à Guiana Inglesa, ou República Cooperativa da Guiana. Um pequeno país que era pouco falado e muitos nem sabiam de sua existência, mas desde 2019 esse país ganhou destaque no cenário mundial. Mas qual sua história e como vivem as pessoas desse lugar? Por que o país vizinho do Brasil tem o inglês como idioma oficial? O que é o tão falado Tesouro da Guiana? E como esse pequeno país conseguiu deixar países como China e Estados Unidos para trás? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. Pessoal, agora vocês podem participar ativamente do canal, clicando no botão Seja Membro. Tenha prioridade nos comentários, dê sugestões para vídeos futuros, receba conteúdo exclusivo, participe de uma live onde eu respondo perguntas de todos os participantes. Agora, tudo isso é possível. Você é hater do canal e quer expressar seu descontentamento com o estilo? Seus problemas acabaram. Basta clicar no botão Seja Membro e escolher sua opção. A Guiana é um pequeno país que é um pouco menor que o estado de Santa Catarina. Está localizada no extremo norte da América do Sul e seu território faz fronteira com Suriname, Venezuela e Brasil. E falando em Venezuela e Suriname, atualmente a Guiana passa por algumas disputas territoriais com esses países. Mas depois falamos mais sobre isso. A Guiana fica ao norte do Brasil, fazendo fronteira com Roraima e Pará. A capital da Guiana é Georgetown e sua moeda é o dólar guianês. Sua população é de aproximadamente 780 mil habitantes. Ao contrário dos países vizinhos, a Guiana tem o inglês como idioma oficial. Mas precisamos voltar um pouco no tempo para entender como esse pequeno país da América do Sul tem o inglês como idioma oficial. Assim como o Brasil, a Guiana já era povoada por povos indígenas e foi colonizada por europeus. O primeiro a visitar a Guiana foi Cristóvão Colombo em sua terceira viagem, que aconteceu em 1498. Mas aquela era a época da corrida dos colonizadores. Olhar não era o bastante, era preciso descer do navio, derrotar os inimigos e fincar uma bandeira. Dessa forma, os primeiros a desembarcarem foram os holandeses no século XVI. Mas os ingleses não ficaram para trás e chegaram logo depois. Os europeus tentaram se fixar na região do interior, mas como colonizar não era uma atividade muito pacífica, eles acabaram fracassando e decidiram se fixar na costa, lá por volta do ano 1700. Naquele período, a mão de obra era escrava e muitos escravos fugiam das colônias para a selva para viverem com os índios. Essa mistura cultural deu origem aos povos cimarrones. Por volta do ano 1763, uma grande rebelião foi conduzida por Cuffy, um ex-escravo que decidiu se opor aos ingleses. Esse movimento deu origem à rebelião dos escravos de Berbers, mas essa revolta foi duramente repelida pelos ingleses. A colônia inglesa não estava em seus melhores dias, e manter controle se tornava difícil a cada dia, principalmente por conta das baixas devido à última rebelião. Mas havia outra colônia que ameaçava a colônia inglesa, e essa era a colônia holandesa. Após outra dura batalha, os ingleses conseguiram tomar a colônia holandesa em 1796. Anos se passaram e por volta de 1814, as colônias de Essequibo, Demerara e Berbers foram cedidas oficialmente ao Reino Unido no Tratado de Viena. Em 1830, essas colônias se unificaram, criando a Guiana Inglesa. Mas, como nem tudo são flores, a vida das pessoas na unificada Guiana Inglesa não era das melhores. Nessa mesma época, indianos, javaneses, chineses e africanos eram atraídos pelos ingleses com propostas tentadoras de trabalho. Mas, quando chegavam à Guiana, se deparavam com péssimas condições de trabalho.
A cada dia, o clima de insatisfação com os ingleses aumentava e pedidos por independência começavam a surgir. Porém, pedir por independência nunca foi algo, digamos, facilmente aceito nos séculos anteriores. E os ingleses não gostaram nada da ideia. Conflitos começaram a explodir e a violência nas ruas aumentava a cada dia. Os ingleses tentaram reprimir as revoltas, mas era praticamente impossível. Em 1966, os ingleses foram praticamente obrigados a declarar a independência da Guiana. Mas a influência inglesa não desapareceu completamente após a independência da Guiana, e uma das heranças dessa influência é o próprio idioma inglês, fazendo da Guiana o único país da América do Sul a ter o inglês como idioma oficial. Ok, antes que você mencione as Ilhas Falkland ou Malvinas, que também falam inglês, eu devo dizer que essas ilhas são um território ultramarino do Reino Unido e não um país em si. E aproveitando, eu tenho um vídeo sobre essas ilhas aqui no canal. Enfim, os guianenses falam 2 idiomas. O inglês, que é usado para educação, pelo governo e outros serviços, e o segundo idioma é o crioulo guianês, que é um idioma baseado no inglês, mas levemente influenciado por línguas africanas e indígenas. Esse segundo idioma é usado pela população no cotidiano. No início, falamos sobre algumas disputas territoriais que a Guiana enfrenta até os dias de hoje. O governo do Suriname reivindica a margem esquerda do rio Corentine e a Venezuela reivindica a terra oeste do rio Essequibo. Mas essa situação deve perdurar por alguns bons anos. No passado, o Brasil também já teve alguns probleminhas com a Guiana. Isso aconteceu por volta do século XIX. O Brasil e a Guiana Inglesa quase iniciaram um embate. Tudo começou na região do Pirara, ou Pirará, que fica no atual estado de Roraima, e na época era habitada por povos indígenas. O Brasil ainda era uma colônia portuguesa, e as divisões das bacias de águas dos rios Amazonas e Essequibo eram usadas como limites para as terras brasileiras e terras inglesas. Os britânicos também reconheciam como brasileira as regiões formadoras do Rio Branco, entre eles o rio Pirará. Até então, a situação entre o Brasil e o Império Britânico era bem amigável. Mas tudo mudou em 1830, quando um explorador foi contratado pelo Império Britânico para resolver os assuntos relacionados à fronteira da Guiana Inglesa. Esse explorador era Robert Schomburgk. Quando Robert Schomburgk chegou na região do Pirará, ele percebeu que o Brasil tinha apenas um pequeno posto militar na região, o que era um pouco estranho em áreas de fronteira. Naquela mesma época, o Brasil estava preocupado com problemas internos, principalmente as revoltas que surgiam uma após outra. O explorador inglês também ficou fascinado com as riquezas naturais e se perguntava por que aquela região estava tão desprotegida. Robert Schomburgk escreveu diversas cartas e publicou um livro relatando que indígenas da região estavam sendo ameaçados por escravocratas brasileiros e precisavam ser protegidos. Os argumentos de Robert ganharam apoio dos britânicos, que naquela época já defendiam a abolição da escravidão. Mas tudo isso não passava de um plano, pois o real objetivo eram as ricas terras da região do Pirará, mas sempre levantando a bandeira da luta contra a escravidão. E aos poucos, os britânicos revelaram suas reais intenções de ocupar a região do Pirará. Um acordo foi firmado e a região do Pirará, ou Pirara, foi considerada neutra. Mas os britânicos não eram bobos e deram uma boa aumentada na hora de demarcar as terras. Depois de décadas, uma arbitragem internacional foi iniciada para decidir de vez quem era o legítimo dono das terras. A Itália foi intermediária. Em 1904, o Brasil acabou sofrendo uma severa derrota, já que o representante da Itália dividiu a região em 2 partes. Mais de 19 mil quilômetros da rica região do Pirara, além de rios que davam acesso à bacia amazônica, foram parar nas mãos dos britânicos. E o Brasil ficou com os 15 mil quilômetros de terras restantes. A decisão foi bastante contestada, mas não tinha muito o que se fazer, já que o Império Britânico era praticamente uma superpotência da época, e para o Brasil não houve outra opção a não ser aceitar o resultado. Mas como é a economia da Guiana? Até pouco tempo atrás, a Guiana era um país pouco conhecido.
A sua situação era bem precária, altos índices de corrupção, ruas de terra, trânsito caótico, desemprego e outros problemas faziam a Guiana figurar como o segundo país mais pobre da América do Sul. Ao aplicar a paridade do poder de compra, a Guiana ficava atrás do Brasil até 2019. Já em 2020, enquanto a maior parte do mundo viu uma queda em seu poder de compra, a Guiana deu um salto, passando à frente do Brasil e atingindo uma alta histórica e promissora. Apesar de ainda ser pobre, a Guiana é considerada um país com um custo de vida alto, já que muitos de seus produtos são importados. Não se espante se você pagar 10 a 15 dólares por um lanche ou almoço. Na capital, Georgetown, é possível passar 3 noites em uma casa alugada por cerca de 120 dólares. Mas, em alguns lugares, é preciso pagar a eletricidade à parte, pois a energia da Guiana é um pouco cara. Por isso, é muito comum usar um cartão pré-pago para ter acesso à energia, o que daria cerca de 20 centavos de dólar por quilowatt-hora. O transporte mais comum são as peruas, por isso não se surpreenda se pegar uma perua lotada e com música bem alta em estilo caribenho. Isso é algo bem comum na Guiana. Apesar de todas essas dificuldades, a situação começou a dar sinais de melhora em 2019, quando a Guiana encontrou um tesouro no mar. Mas o que é esse tão falado tesouro da Guiana? A resposta é o petróleo. Mas talvez isso não pareça tão incrível, já que muitos países têm reservas de petróleo. Porém, a situação da Guiana é bem diferente, pois o país encontrou gigantescas reservas de petróleo, e isso pode fazer a Guiana figurar entre os países mais ricos da América nos próximos anos. E essa transformação já começou. Em 2020, o mundo passava por uma das piores fases da pandemia, e muitos países tiveram considerável redução de suas economias, incluindo o Brasil, que deixou de estar na lista das 10 maiores economias do mundo. E até gigantes como China e Estados Unidos experimentaram resultados econômicos devastadores. Mas existiu um país que foi na contramão do mundo e mostrou um resultado muito difícil de acreditar. Esse país foi a Guiana, que registrou um crescimento proporcional de 24% em 2020, o que foi um número 12 vezes maior que os números do gigante chinês. Mas não para por aí. Se não fosse a pandemia, a Guiana poderia ter tido um crescimento de incríveis 86%, estimados pelo FMI. E tudo isso devido às exportações de petróleo no começo de 2020. As explorações de petróleo já eram feitas na Guiana desde 2012, mas somente em 2018 que as grandes reservas foram descobertas. A ExxonMobil, que é a principal operadora de petróleo da Guiana, afirmou ter encontrado mais de 5,5 bilhões de barris nas águas do país. Projeções também indicam que, em 2025, o produto interno bruto da Guiana deve aumentar entre 300% e 1000%. O que pode fazer da Guiana um dos países mais ricos do continente. O PIB per capita também deve aumentar de forma quase extravagante devido à sua pequena população. Mas também existem outros fatores que contribuem para o crescimento atual da Guiana. Esses fatores são as reformas políticas. As reformas feitas na Guiana são bem semelhantes às reformas que o Brasil tenta implementar há alguns anos, ou às reformas que políticos brasileiros prometem fazer, mas, diferente do Brasil, a Guiana não deixou os planos no papel e implementou diversas reformas políticas nos últimos anos. Estamos falando de reformas como a redução do papel do governo na economia e a privatização de 15 das 41 empresas estatais do país, incluindo até áreas essenciais como mineração, comunicação e até mesmo a maior empresa de suco, que deixou de ser estatal e passou a ser da iniciativa privada. Com o dinheiro das privatizações, o governo pagou dívidas antigas, investiu em áreas essenciais como rodovias, estradas, portos e abandonou o controle de preços. Olha aí, que excelente ideia para a Argentina. O resultado é um ambiente fértil para negócios e investimentos estrangeiros. Isso ajudou a Guiana a obter ganhos maiores com suas riquezas naturais, como o petróleo. Mas algo deve ficar claro. A corrupção ainda é alta no país, que fica na posição 87, enquanto o Brasil fica na posição 96 no ranking da Transparência Internacional.
No índice da facilidade de fazer negócios, a Guiana ainda precisa melhorar um pouco, já que está na posição 134, enquanto o Brasil está na posição 124. Sim, a Guiana está dando alguns passos interessantes e o potencial de melhora e crescimento é enorme. Aqui no canal já vimos casos de países como a Estônia, que saiu da União Soviética, mergulhada na pobreza, para depois ficar rica em 20 anos. Mas também vimos o triste caso da vizinha da Guiana, a Venezuela, que era um país muito próspero e depois ficou pobre. Qual será o caminho que a Guiana vai traçar daqui para frente? Um caminho mais parecido com o da Noruega ou com o da Venezuela? Só o tempo dirá, mas é possível que a Guiana se torne um exemplo do que acontece quando países diminuem o peso do Estado e abrem espaço para a iniciativa privada e implementam reformas necessárias. Se sim, a Guiana será um exemplo para países como o Brasil, que insistem em deixar os planos no papel. E pessoal, cada vez mais as pessoas estão migrando de vez para o trabalho online. E o que você precisa para ser um freelancer de sucesso e construir um portfólio irresistível para clientes e empresas? Como você adapta o seu trabalho de advogado, psicólogo ou consultor para o mundo online? Ou então, como você começa do zero e constrói habilidades para trabalhar online, seja da sua casa ou de qualquer lugar do mundo? Tudo isso e mais você vai descobrir com o nosso curso Profissão Nômade. A ideia é que você não precise estar sempre no mesmo lugar para fazer o seu trabalho e ganhar o seu dinheiro, né? Então você é geograficamente independente. Esse sou eu falando sobre trabalho online e nomadismo digital em rede nacional. E agora quero falar sobre o assunto diretamente com você. Conheça o nosso curso Profissão Nômade, é papo sério ou o seu dinheiro de volta. Visite nosso site profissãonomade.com.br. Aqui estão 2 vídeos relacionados. O país que tentou proibir religião, mas acabou se tornando super religioso. Ou esse outro vídeo aqui sobre o país que enganou o mundo e teve que trocar de nome.